Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, sou psicóloga, pesquisadora na área de relações tóxicas e é sempre um prazer, é sempre maravilhoso poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês com o objetivo de auxiliá-los a se prevenir, a identificar uma relação abusiva e principalmente se transformar para não só sair da relação, que é uma relação destrutiva, mas também se prevenir para não entrar em novas relações abusivas. Hoje nós vamos falar sobre infância, sobre carências da infância. Qual é a relevância desse assunto? Por que eu trouxe esse assunto aqui para o meu canal para que a gente pudesse relacionar com o estudo de relações tóxicas? Na realidade, quando a gente vai falar de carências infantis, a gente está falando aqui, nesse vídeo especificamente, de aspectos que envolvem as vítimas de abuso, ou seja, trabalhando há quase 30 anos com pessoas que sofrem abuso afetivo, é sempre comum essa visita às experiências anteriores. A infância tem uma nobreza dentro do desenvolvimento infantil que ela precisa ser sempre visitada num processo clínico. Eu digo sempre porque, na realidade, é muito difícil, não criando aí um determinismo. Há pessoas dentro da área da psicologia que não concordam com isso, mas eu não estou criando um determinismo. Na realidade, olhar para a infância traz uma luz muito grande no processo de compreensão do comportamento do ser humano. Como eu falei, eu não estou criando aqui um determinismo, mas também passar por ela, não, ou melhor, passar pela infância sem observar o impacto que ela causa, você perde muita informação, você perde principalmente a possibilidade de compreender melhor a psicodinâmica das pessoas. Então, dentro da clínica de abuso, é muito difícil nós, enquanto terapeutas dessa área, não passarmos por essa, não passarmos um olhar, não observarmos os elementos que a pessoa traz com relação a isso. Sem dúvida, a gente também tem que considerar que, por mais que as experiências possam ser duras, cada indivíduo, e aí é uma questão de resiliência de cada indivíduo vai ler, vai responder, vai se impactar conforme a sua, a sua capacidade. A gente não pode dizer que todo mundo que vai passar por determinadas experiências vai gerar um comportamento igual. Isso, sem dúvida, seria um absurdo. Mas quando a gente vai observar as vítimas de abuso afetivo, é muito difícil não encontrar nenhum elemento significativo na infância, principalmente nas primeiras experiências, infância e adolescência, que responda pra gente por que a pessoa se submete a relações de dominação. Vamos entender uma coisa, gente. Toda relação abusiva é uma relação que a gente pode resumir através de dois aspectos fundamentais. É uma relação de conquista, é uma relação de envolvimento afetivo, e é uma relação de exploração. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo abusador, ele vai, na estratégia da conquista, ele vai observar as suas carências. O abusador, ele vai escanear, digamos assim, ele vai escanear a sua alma. Por quê? Porque ele vai identificar carências que muitas vezes você que está me ouvindo, que é vítima de uma relação destrutiva, você não observa, mas ele observa, ele tem olhos de águia. Ele está atento. Por que ele está atento às suas carências? Porque ele precisa ler você naquilo que te falta, naquilo que de repente está mal resolvido, naquilo que na realidade você traz como algum tipo de vazio na alma. Ele vai observar isso para que ele possa o quê? Para que ele possa, através dessa observação, através dessa falta, ele possa justamente manipular você, usando a dissimulação, usando o envolvimento, usando principalmente uma coisa seríssima que é explorando a sua relação de confiança, para que através disso ele consiga o quê? Ele consiga conquistar você e te explorar. É sempre nessa ordem. A exploração ela vai acontecer depois da conquista. Por quê? Porque ele precisa criar bases de confiança. Vamos lá. O que é a infância? A infância é uma fase nobre do ser humano, resumidamente, onde ele precisa de proteção, cuidado, segurança, confiança, autovalorização, que vem a partir da valorização do mundo externo, ou seja, a criança se autovaloriza
quando ela é validada pelo adulto, quando ela é validada pelo meio externo. Isso tudo aqui nós precisamos enquanto o quê? Enquanto crianças. Na realidade, o que o abusador faz? Ele vai observar esses aspectos conscientemente, ok? Conscientemente. Muitos abusadores sabem ler esses processos de carência, por quê? Porque a pessoa que está vitimizada, ela vai entregando o jogo, ela vai se posicionando de uma forma, demonstrando de uma maneira às vezes muito urgente, muito ansiosa, o que ela precisa, o desespero de atender a isso ou aquilo, enfim, de ser atendida, melhor dizendo, e de atender também. Às vezes na carência, a pessoa quer atender ao abusador porque na infância ela se sentiu de uma determinada forma que hoje ela precisa ficar atendendo para compensar alguma menos-valia, de repente, não sei, a gente tem que analisar caso a caso. Mas o importante é entender o seguinte: olha para a sua infância, observa o que aconteceu lá, que responde para você por que você permanece numa relação abusiva, por que você se deixa dominar, porque a relação abusiva é uma relação de domínio psicológico, óbvio. E geralmente quando você vai acolher a pessoa na clínica, eu utilizo várias ferramentas para identificação, ou seja, a pessoa começa a ter uma possibilidade de aprofundar as experiências que foram traumáticas e que respondem por esse comportamento mais passivo. Então, quando você começa a observar qual a relação do que aconteceu lá atrás com esse medo que você tem, por exemplo, de enfrentar o abusador, essa capacidade de passar por cima de você e continuar numa relação de domínio, como eu falei no início, eu não estou criando um determinismo. Existem pessoas que se submetem a relações abusivas, e eu já tive pacientes assim, que a gente observa que não tem necessariamente questões muito fortes na infância. E aí a gente tem que fazer outras leituras. Mas é muito comum, a grande maioria, a gente sabe que a grande maioria traz elementos mal resolvidos nessas experiências anteriores que acabam funcionando como compensação e licença para o abuso, ok? Licença para o abuso. Lembrem-se, nenhum abusador vai abusar de você sem o seu consentimento. O consentimento, ele é consciente ou inconsciente. Quando existe um consentimento inconsciente, o que eu estou convidando vocês nesse vídeo é estou convidando vocês a observarem a infância e analisar a infância e adolescência, o que tem lá atrás, para vocês começarem a ficar atentos, o que tem lá atrás que hoje faz com que eu me submeta a uma relação dessa. Olha para você, olha para os talentos que você tem, olha para as possibilidades que você tem e analisa o que aconteceu comigo que hoje eu estou dessa forma, eu estou permitindo, sendo permissivo a uma relação que não me acrescenta, uma relação que não me faz aprender nada, uma relação onde não há reciprocidade. Eu sempre falo aqui, vou ser repetitiva, toda relação abusiva é uma relação de ausência de reciprocidade. Não tem reciprocidade numa relação abusiva. Por que você se submete a um tipo de relacionamento que não há reciprocidade? Um relacionamento onde você não se sente atendida, onde você está o tempo todo cedendo, e quanto mais você cede, mais esgotada você fica, mais cansado você fica, com uma sensação de que nada retorna. Essa é a relação abusiva. Como eu falei, uma relação de conquista e exploração. Conquista por quê? Porque ele vai utilizar, ele precisa conquistar você para que você confie nele. Confiança, o que isso tem a ver com infância? Tudo, né, gente? Como eu falei, para que a gente possa ter uma infância que seja uma infância saudável, uma infância favorável, você tem que ter rede de apoio. O que o abusador faz? Ele, muitas vezes, lembrando aqui de vários casos, ele começa a se comportar de acordo com, por exemplo, o seu pai. Ele começa a ser aquele pai que você precisava, aquela mãe que você precisava. A mãe, ele pode se comportar como a mãe, sendo ele um homem. Mãe e pai aí dentro de uma categoria de função, não necessariamente o gênero, a pessoa, né? O homem e mulher. Então ele começa a se comportar de uma maneira que traz para você uma sensação de que você está sendo acolhido. Ele faz aquilo tudo que você gostaria que ele fizesse. E aí entra uma dica agora que é importante, não esqueçam disso.
No processo de conhecimento, digamos assim, de interação com pessoas novas, parem para pensar se vocês falam demais, se vocês entregam tudo. Existem pessoas assim que vão falando das suas vidas, vão confiando. Você mal conheceu a pessoa, você já está entregando tudo, você já está dizendo o que aconteceu com você já está dando a senha da sua vulnerabilidade. Ou seja, quando você começa a agir dessa forma, o que isso tem a ver com a maneira como você se desenvolveu na infância? Analisa isso, examina isso com mais profundidade para que você se compreenda e comece a observar a necessidade de mudança. Comece a olhar para você e pensar assim, não, eu não posso mais me comportar dessa forma. O que na realidade, e aí é uma coisa que eu falo sempre para os pacientes, né, e vou deixar aqui para vocês, que é o seguinte, muitas vezes não, na grande maioria, né, das vezes, aliás, todas as vezes, quando você está dentro de uma relação de exploração, é muito comum, quando essa infância não está trabalhada, aspectos da sua personalidade infantil tomam a frente da sua personalidade. E você começa a se comportar como se criança fosse. E às vezes aquela carência, aquela necessidade que você acha que é alguma coisa banal, é algo que remete a uma experiência mais profunda que você está negligenciando. Por isso a importância da terapia, por isso a importância do autoconhecimento, que eu estou sempre falando aqui lá no Instagram. E aí aproveito para deixar o recado, aqueles que não me acompanham no Instagram, tem muito material lá também para que vocês possam se beneficiar, tem dicas, conteúdo, para que vocês consigam ter mais elementos, mais ferramentas para poder se defender. Porque como é que você vai se defender de alguma coisa que você não conhece? Então é importante vocês se capacitarem, vocês buscarem o conhecimento para vocês identificarem, até porque dentro do processo de relações abusivas é muito comum a banalização. O abusador geralmente ele diz o quê? Quando você começa a reclamar, quando você começa a sinalizar o excesso, ele diz que você é extremamente sensível, ele diz que você está de mimimi, ele diz que você está cheia de não me toques. Por quê? Porque há uma banalização da violência que é pública, que é social. A gente banaliza a violência. Nós vivemos numa sociedade altamente violenta. Então, qualquer protesto com relação à invasão do nosso espaço, muitas vezes é lido de uma maneira o quê? De uma maneira equivocada, é mal interpretado, é lido como algum tipo de frescura. Então, assim, vamos observar, para a gente finalizar esse vídeo. Observa a sua infância, observa a repetição, tá? A repetição na sua vida, na sua vida profissional, a repetição na sua vida amorosa, a repetição com os amigos. Por que você está sempre se submetendo a amigos que são exploradores, amigos que não têm reciprocidade? O que isso tem a ver com a sua história anterior? Trabalhe seus traumas. Isso nem sempre é fácil fazer sozinho, ok? Daí a importância de buscar uma psicoterapia que atenda a sua necessidade, não só de autoconhecimento, mas também de superação das suas fragilidades. É importante entender, ninguém fica numa relação abusiva ou passa por uma relação abusiva à toa. Tem sempre elementos que são pistas. E olhar para a infância traz pistas muito positivas, no sentido de esclarecedoras, para que você possa entender, então é por isso. O que eu projeto nesse abusador? O que isso tem a ver com as minhas relações primeiras, né? Ou seja, com meu pai, com a minha mãe, com os meus cuidadores. O que eu posso fazer para transformar esse cenário e não mais me comportar como uma criança? E cuidar dessa criança interior, cuidar dessas carências, é algo doloroso, nem sempre fácil. E você precisa revisitar esse processo, esse contexto, para fazer melhor a sua jornada do herói. Todo mundo conhece a jornada do herói. A jornada do herói é exatamente essa via crucis que a gente faz para descobrir talentos. Todo herói começa com muitas dores, começa com muitos desafios, os desafios vão avançando para que você lá na frente possa superar a si mesmo. E isso não é fácil quando você não tem o hábito de olhar para si. Existem adultos, na clínica eu vejo isso, que têm uma dificuldade muito grande de reconhecer as suas carências infantis. Quantas vezes você sente aquele ciúme doentio, você sente aquela raiva, isso está completamente aludido
a experiência que você negligenciou, e o abusador vai explorar o seu ciúme, vai explorar a sua raiva, porque, lembrando, todo abusador se alimenta de sentimentos negativos. Os sentimentos negativos no sentido de serem difíceis de digerir, de sentir. O abusador, ele vai explorar suas fragilidades. E a fragilidade vem através dos afetos, que são afetos considerados desfavoráveis, difíceis de lidar. Ele vai escaneando, como eu falei, a sua alma, ele vai observando, é ciumenta, é possessiva, enfim, sente raiva à toa, é suscetível, e ele vai manipular, fazer todo um jogo para no final, lembrando, gente, não esqueçam disso, no final, para dizer que o louco, a louca é você, o desequilibrado é você, o perturbado é você, porque ele se coloca naquela posição acima do bem e do mal, ele incita o seu desequilíbrio e você, desavisado, por estar carente, por trazer esse material mal resolvido aí da infância, que não foi integrado, você acaba cedendo e fazendo o jogo dele e se entregando na mão dele, ou seja, com isso ele vai dominar, ele vai exercer toda essa influência psicológica negativa para que você continue preso àquela relação e atendendo de uma maneira muito dura às necessidades que são dele, não suas. E você vai se esgotando até que pode chegar em processos muito graves de doença física e psicológica. Ok, queridos? Foi um prazer, como sempre. Aqueles que não se inscreveram no meu canal, se inscrevam para que vocês possam receber novos conteúdos aqui do nosso Papo de Divã. Aqueles que gostaram desse vídeo, dê um like, compartilhe para que outras pessoas possam ser beneficiadas e, sem dúvida nenhuma, estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Até a próxima!